Conversas Maduras, com Stefan Ligock. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Conversas Maduras. Eu sou Stefan Ligock, mentor de carreira de profissionais maduros, estrategista de marca pessoal e palestrante especialista em mercado da longevidade e diversidade geracional. Você já sabe, mas não custa lembrar. O podcast Conversas Maduras é um programa sobre carreira na maturidade e temas relacionados ao aumento da longevidade. Se você quer conhecer histórias inspiradoras de profissionais maduros, fica por aqui, porque esse podcast é para você. O Conversas Maduras é uma realização da Maduridade, a minha empresa de treinamentos, consultoria e mentoria nas áreas de carreira na maturidade, mercado da longevidade e diversidade geracional, e tem o patrocínio master do HFAC, Horus Formação e Aceleração de Consultores, programa exclusivo de mentoria para quem quer se transformar em um consultor empresarial. E nesse episódio eu tenho o prazer de receber aqui o Luciano Zuff, que é sócio fundador do Grupo São Pietro Hospitais e Clínicas, diretor do Magno Três Figueiras Senior Living, que é um novo conceito de moradia para pessoas 60+. Nós vamos falar mais a respeito aí durante o nosso papo. Mas antes disso eu quero que você mesmo se apresente, Luciano. Quem é o Luciano Zuff? Olá, Stefan. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né? Uma honra para nós estarmos aqui. Eu falo nós porque eu estou aqui representando, né, todo o grupo São Pietro. Bom, eu sou médico, né? Tenho formação como médico, fiz cirurgia geral, urologia, mas eu brinco que agora, nos últimos tempos, eu fiz uma transição de carreira, né? Fiz um mestrado em administração na França, fiz um mestrado de gestão e negócios aqui com a Unicinos, justamente por esse novo negócio que nós começamos, que foi a São Pietro Sênior, que é a primeira operadora de Senior Living do Brasil. Né? Bacana. Que está conversando com esse mundo que você também já trabalha há muito tempo, que é o mundo da longevidade. Né? Perfeito. Eu nasci aqui no Rio Grande do Sul, sou gaúcho, lá de Espumoso, né? Eu brinco... Espumoso, Passo Fundo, Erechim faz parte da grande Espumoso, né? Boa. E fui para São Paulo, fiz a minha formação em especialização em São Paulo, morei um período em São Paulo. Em 2016, eu e o Daniel, que é meu sócio, que eu considero meu irmão, né? Meu irmão que a vida nos dá. Legal. A gente veio para Porto Alegre e começamos, o grupo começou com um hospital dia na Dom Pedro, né? Aqui na Dom Pedro. E desde lá, a gente faz há 16 anos, a gente vem hoje, nós temos dentro do grupo o Hospital Banco de Olhos, o Hospital de Olhos de Gravataí, o Hospital de Olhos de Canoas e o Hospital Prime Day, que a gente continua lá na Dom Pedro. Bacana. Temos uma rede de clínicas focadas em oftalmologia, um segmento dentro do grupo que cuida da parte de educação e pesquisa clínica, e o segmento que é a operadora de Senior Living, que hoje nós temos o Magno Três Figueiras São Pietro, o Magno Moinho São Pietro, temos o Atrium São Pietro, que está em Canela, e também mais 2 novos aqui no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, com a construtora Una, e no litoral com a construtora PS. No litoral, além do Senior Living, também o Independente Living, que provavelmente na conversa a gente vai conversar sobre isso. Um resuminho aí de tudo, né? Para tentar só localizar quem nós somos e aonde estamos, né? Excelente, excelente. Luciano, tem uma pergunta que eu sempre faço aqui para os meus convidados, que é até mesmo para quebrar esse tabu, né, sobre longevidade. Qual é a tua idade? Bom, eu sou ainda um jovem, criança, né? Tenho 48 anos. 48 anos. É uma geração X, então. Geração X, isso daí. Mas já é um profissional maduro. Já viveu bastante coisa. Já, com certeza. Muito bacana. E está aí trabalhando hoje com longevidade. Mas para a gente começar aqui a nossa conversa, né, você falou um pouquinho já da tua trajetória aí profissional, né, essa transição de carreira de médico para gestor na área da saúde, enfim. E você falou que a Magno, aliás, a São Pietro Senior Living é a primeira operadora, né, de Senior Livings do Brasil, você mencionou. Imagino que o Magno Três Figueiras, que é a operação aqui, seja o primeiro do Rio Grande do Sul. Né? Não, ele é o primeiro do Brasil. Ah, é o primeiro do Brasil. Se a gente for ver, quando ele foi lançado em 2018, né, ninguém falava sobre isso. Né? Se falava, era uma coisa muito incipiente. Mas quando você olha um empreendimento que foi pensado, construído para esse fim, é o primeiro. É o primeiro.
E aí eu quero aproveitar esse gancho, né? Muita gente ainda não entendeu, né? Como é uma coisa muito nova, é um tipo de moradia, é um conceito novo de moradia para pessoas 60 a mais, muita gente não entende qual é a diferença, por exemplo, para um residencial geriátrico comum, vamos dizer assim, ou tradicional. Explica aqui para a nossa audiência, né, o que é um senior living. Tá. Bom, para você que está em casa, quem sabe vai ser difícil entender tudo, mas eu vou tentar ser bem didático aqui. Claro, por favor. Quando a gente usa a palavra senior living, a gente está falando de um guarda-chuva de várias coisas dentro do senior living. Então, se você vai para fora do país, isso está muito bem dividido. Sim. Aqui no Brasil nós temos as ILPIs, que são os residenciais geriátricos, e eu acho que eu vou fazer só um parênteses antes de explicar o que é senior living. Existem muitos bons residenciais geriátricos. Sim, que são os ILPIs. As né? ILPIs. Instituição de longa permanência de idosos. Isso. Né? E o senior living, ele não deixa de ser isso. Mas ele é o quê? Um guarda-chuva onde você divide um pouco essa população. Sim, entendi. Então, dentro do senior living, você tem o independent living, que é um prédio, um imóvel, onde você tem idosos totalmente independentes, mas que você tem serviços pequenos, seja um concierge, uma portaria, que vai trazer um bem-estar, alguma coisa, e o prédio ele já é pensado para essa população. Sim, vai trazer um conforto a mais. Isso, e você tem todas as, digamos assim, os amenities dentro do prédio pensado para esse público. Sim. E a própria convenção de condomínio também é voltada para esse público. Certo. Então você não vai ter dentro de um independent living adolescentes fazendo festas às 3 horas da manhã. Sim. Né? Aí dentro do senior living também você tem o assistant living e o memory care, que é onde você tem aquelas pessoas que precisam de alguma assistência. Você pode ter independentes? Podem, mas geralmente eles precisam de alguma assistência. Sim. E o nursing home, que aqui no Brasil ele poderia se considerar como se fosse um hospital de transição, onde você tem mais pessoas que precisam de cuidados mais fortes, Sim. ou seja, pessoas grau 3 com alguma necessidade hospitalar. Nós hoje, como operadora, a gente brinca, nós somos um senior living, por quê? No Brasil não tem como dividir isso. Hoje ainda é uma coisa muito, né? A gente está começando algumas operações que nós estamos em projeto já com divisões já para poder organizar. Mas no senior living hoje, quando a gente pega a operação que hoje nós temos no Três Figueiras e do Moinhos, nós temos lá todos os graus, desde o grau 1 ao grau 3. Sim. E aí você tem que ter uma habilidade de fazer toda essa operação andar. Mas se você analisar o que é senior living, ele é um guarda-chuva. E dentro desse guarda-chuva você tem vários modelos de negócio que vão estar atendendo pessoas com necessidades diferentes. Sim, porque né? Até porque o modo de envelhecer hoje, de cada pessoa, às vezes, ou muitas vezes, é muito diferente. Né? Tem pessoas que estão envelhecendo melhor ou pior, vamos dizer assim. Perfeito, né? Stefan. E nós temos pessoas com necessidades diferentes. Com necessidades né? diferentes. É isso. Né? Não, acho que ficou não sei se ficou bem... Não, ficou bem claro. Porque é um conceito diferente. Porque assim, e aí entra na minha pergunta seguinte, né? Porque assim, o residencial geriátrico tradicional ainda é muito vinculado àquela imagem do idoso que está envelhecendo mal, né? Aquela pessoa que às vezes está numa cadeira de rodas, ou a pessoa tem necessidades de saúde muito fortes, né? E muito assim, realmente precisa de uma assistência, né? E o senior living, né? Pelo menos dentro do conceito de vocês, tem essa parte, eu achei muito interessante, você falou, o independent living, né? Uhum. Que é um conceito aí relacionado a essa pessoa 60 a mais que é independente, que tem uma certa autonomia, né? Até Sim. Fiquei curioso, como é que é a vida de um 60 a mais lá no Magno Três Figueiras, ou no senior living de vocês, assim? Esse cara que é independente. Isso vai muito também de como você coloca a operação, né? Porque você pode ter a pessoa querendo uma coisa, mas a operação pode estar transmitindo outra. Né? Certo. E uma coisa muito importante que você falou assim, as casas hoje, o que você tem nos residenciais geriátricos? Muitos são casas ou prédios adaptados para isso. Exatamente. E quando você vai estudar a parte digamos assim, da geração de valor e do ambiente construído dentro da arquitetura, uma coisa é você construir um ambiente para aquilo, outra coisa é você transformar um ambiente para aquilo. E eu vou te contar uma situação pessoal que eu vivi, tá, Luciano? Eu tenho pai vivo ainda, né? Meu pai tem 84 anos, ele passou por uma cirurgia no ano passado, colocou 4 pontes de safena, e aí teve que ir para um local
como esse, né? Porque nenhum filho conseguiria dar a assistência necessária no pós-cirúrgico, né? Bom, para encurtar a história, eu fui pesquisar, antes dele fazer a cirurgia, eu fui pesquisar com ele, fomos juntos até pesquisar alguns residenciais, né? E assim, olha, encontrei algumas coisas assustadoras, tá? Que você vai lá no site da empresa, às vezes, é uma coisa, você visita pessoalmente é outra. Sim. Então, assim, claro, tem muitos residenciais excelentes, como você disse, né? Que estão num padrão abaixo de um senior living aí da São Pietro, mas também tem coisas muito assustadoras, né? Sim, nós como operadora nós como operadora, o que a gente tem todo um modelo de negócio no senior, né? Nós não somos donos, nós somos só operadores, nós temos investidores que acreditaram no projeto e nós temos que dar o retorno para eles. Então, não é uma operação tão simples. Né? A gente tem, digamos assim, a gente tem o investidor, que é o nosso cliente, a gente tem o morador, que é o nosso cliente, e a gente tem o familiar, que também é nosso cliente. É outro cliente. Porque o familiar também faz parte de todo esse ecossistema. Sim. E a gente brinca, eu tenho que pensar todo dia quando eu entro lá, se eu colocaria meu familiar lá dentro. Então é isso que eu tenho que sentir. E eu tenho que pensar assim, eu como investidor, eu estou feliz com o que eu estou recebendo de volta desse negócio. Então é uma dualidade, mas assim, é uma dualidade que tem que ser muito bem calibrada. E a pergunta que você tinha me feito, como são os moradores, né? Nós temos moradores desde grau 1 até grau 3 dentro do Três Figueiras, né? Sim. E ele vai, e aí que vai. Quando foi feito o business plan, que foi feito um estudo de viabilidade para uma empresa lá atrás, quando a gente recebeu o estudo em 2018, né, 80% das pessoas que deveriam estar lá dentro, o estudo falava que eram pessoas totalmente acamadas. Olha só. Então a gente montou um business plan e montou toda uma operação focada nisso, que é a realidade de 90 e alguma coisa residenciais que nós temos hoje. Sim. E outras operações no Brasil. Exatamente. Para nossa surpresa e a alegria, quem sabe do modo que nós estamos conduzindo a operação, hoje 70% dos nossos moradores são totalmente ou quase totalmente independentes. Olha só. Então isso muda completamente a visão de como você vai tratar todo o ambiente e toda a operação que você está fazendo lá dentro. E isso reflete também como muitas vezes a gente tem uma noção errada de como é que o brasileiro está envelhecendo. Claro. Né? E outra, isso representa também a velocidade que o brasileiro está envelhecendo e da realidade que nós temos hoje na nossa sociedade. Sim. O Brasil está envelhecendo em 25 anos, o que a França envelheceu em 100 e poucos. Né? Mas eu me refiro também assim, claro que tem uma camada da população que a gente precisa considerar. Sim. Que muitas vezes envelhece mal, né? Às vezes a pessoa tem 60 anos, parece que tem 100, né? Você vê assim pela própria aparência, claro. Né? Aquela coisa. Mas também tem uma parcela da população aí que está envelhecendo bem e que o teu estudo aí não captou lá atrás e na prática que você foi descobrir. Sim, né? porque o que acontece? O estudo levou em conta o que ele estava vendo dentro dos residenciais, não o que está na sociedade. Exatamente. Que é o que os estudos fazem. E a sociedade, nós temos famílias menores. Exato. Os filhos muitas vezes não ficam na mesma cidade com os pais. E aí eu acho que vem uma coisa, o senior living ou residencial, ele serve para quem sabe trazer à tona uma discussão muito grande. Nós temos um grande problema de solidão na terceira idade. Ótimo. Porque hoje o que nós temos dentro, verdade. O que nós temos como é o modelo? Quem tem recurso, ele contrata cuidadores, muitas vezes com uma formação que eu tenho que colocar aqui também um ponto, uma vírgula, como está sendo feita a formação dessas pessoas que estão cuidando dessas pessoas 60 a mais. Às vezes não é a mais adequada. Não é a mais adequada. Essas pessoas ficam dentro de uma casa, muitas vezes sozinhas, o dia inteiro, a semana inteira, sem ter relações. Sim. Porque é a realidade que é posta. Claro. E aí vem o grande problema da solidão, de você ver pessoas que ficam, às vezes, 3, 4 meses sozinhas, aumenta o risco de depressão, aumenta o risco de Alzheimer, de outras doenças, porque nós temos um modelo, às vezes, que as pessoas entendem que ainda está lá na cabeça, está assim, falou em residencial, falou em é um asilo. Gente, asilo já foi. Pois é, eu queria aproveitar esse gancho que você está colocando aí, Luciano, para te fazer uma outra pergunta sobre essa questão do tabu. Né? Hoje, se você sair na rua e perguntar, né, para as pessoas, ainda existe uma imagem muito forte, assim, um preconceito muito grande
contra o residencial. Aí eu estou falando, né, ou a moradia para idosos, para pessoas até mesmo para um negócio ou para um empreendimento de alto padrão como é um senior living, né? Tem muitos familiares aí que têm receio, às vezes, de colocar um idoso, né, um pai, enfim, uma mãe, num local desses, né, porque por conta do estigma de abandono, né, e também a gente vê aí denúncias, né, todos os dias aí de maus tratos nesses locais que às vezes não são os mais adequados, enfim. E aí eu queria te perguntar, assim, como é que você faz para convencer um familiar ou às vezes até o próprio cliente, né, o idoso, o 60 mais, o 70 mais, a morar num senior living? A primeira coisa é você entregar aquilo que você promete. Né? Então, assim, a gente brinca. A gente tem lá... A gente batalha muito com processos dentro da nossa operação. E a própria São Pietro, a gente vem com aquela aprendizado da parte hospitalar, que é processo, medir processo e ter o desfecho. Sim. Todo esse know-how. Tudo esse know-how. E aí a gente por exemplo, a gente contratou um especialista, um engenheiro de produção da aeronáutica, que veio da aviação, e ele desenhou, e a gente mapeou todos os processos dentro hoje do Senior Living, e a gente está mapeando e otimizando isso. Então, o que a gente viu? Que a gente tem um processo de vendas, a gente tem o RD Stage, então dentro do funil de vendas, o que a gente viu? Não adiantava ficar no telefone tentando explicar o que nós éramos. Então, a gente marcava uma visita. Que legal. E nessa visita a pessoa meio que degustava o que era o dia a dia. A gente tenta marcar a visita ou na hora do almoço, ou na hora de uma atividade, para a pessoa, quem está indo lá, ver o que está acontecendo. Porque é aquilo, você pode fazer o melhor catálogo bonito, com fotos maravilhosas, mas uma coisa é o que você ouve, outra coisa é o que você vivencia. Né? Então tudo dentro lá, a gente tem tudo dentro da nossa operação, do Três Figueiras e do Moinhos e das outras, tudo é pensado. E a gente está evoluindo. Porque também a gente não tinha um benchmark, tinha benchmarking fora do país. Sim. E aí você vai para os Estados Unidos, como a gente foi agora fazer um novo... Depois eu posso até falar um pouquinho sobre isso. Eu ia te perguntar na sequência mas sobre eu vou falar depois, só para não perder o raciocínio. Claro. Quando a gente vai para fora, as pessoas já estão sabendo que aqui não tem esse estigma, esse tabu. Esse tabu você pode estar com a pessoa de maior alto padrão, até a pessoa que não tem recurso. Sim. E por isso que eu te falei que um dos nossos clientes é a família. Porque a família ainda sofre de pensar nisso. E aí você tem que trabalhar a família que ela não está deixando. Não, a gente está lá para fazer o seguinte dela, parar de se preocupar com o que não é importante, que é a fralda, é a hora do medicamento, é se o cuidador vai ou não vai, se ele vai se alimentar ou não vai se alimentar, para ela curtir essa pessoa. Perfeito. Né? Para ela ter momentos de prazer com o seu ente querido, ao invés do ente querido virar mais um problema dela ter que resolver. Exatamente. Porque quando você para pensar de uma família que tem que cuidar de uma pessoa com 80, 82 anos, com alguma deficiência, dentro da casa dela, ela tem que trabalhar, tem que chegar à noite, tem que pensar se tomou remédio, se não tomou, se o cuidador... Cara, Stefan, isso vira um... Vira um problema. A gente acaba, é difícil dizer isso, mas é um problema porque indiretamente você muda toda a forma de você trabalhar. E hoje tem uma situação acontecendo, né? Você já deve ter ouvido falar desse termo, é a geração sanduíche. Isso. Né? A geração sanduíche é aquela pessoa ali que está na faixa dos 40, 50 anos, né? Meu caso aqui, que tem pais vivos ainda. Né? Os meus pais, né? Tanto como pai como mãe, eles ainda têm autonomia, eles estão na faixa dos 80 anos, mas estão bem, não tem uma doença assim mental, não tem Alzheimer. Mas eu imagino, às vezes, uma situação, né, de uma pessoa de 40, 50 anos que tem que cuidar de filhos, por isso que é sanduíche, né? Porque cuida de filhos e pais. Isso. E aí, às vezes, esse pai, essa mãe tem um problema. Né? E aí vira um problema para a pessoa. Né? Aí é estresse para esse filho que tem que cuidar do seu filho e do pai. Sim. E aí, às vezes, um residencial pode ser uma solução. Né? O Senior Living, por exemplo, na nossa operação, a gente faz justamente isso. Vem almoçar com seu pai aqui, não tem problema. Vem passar o sábado aqui. A gente estimula, a gente faz... a gente vai ter, às vezes, na semana, por exemplo, uma palestra. Sim. Né? E aí essa palestra por alguém da sociedade, a gente chama as famílias para eles interagirem. Porque a gente estudou muito quando a gente fez o business plan e a gente, quando estudou as zonas azuis, porque não tem como... Quem vai falar de longevidade, falar, não li sobre zonas azuis, então peraí. Alguma coisa está errada no mundo, para tudo. Para tudo. Então, e quando a gente analisa e estuda as zonas azuis, olhando de cima,
Porque assim, a alimentação é importante, claro que é importante, mas não tem como você falar que a pessoa de Okinawa come a mesma comida do cara lá da Costa Rica. Não tem como. Não tem como. Mas quando você analisa, olhando de cima, o que é a coisa mais predominante em todas as zonas azuis? Que inclusive aqui no Rio Grande do Sul a gente tem em Veranópolis, que o Dr. Moriguchi estuda muito e tem um filme maravilhoso sobre isso. O que é o mais importante? É a sensação de comunidade, é o convívio, é o relacionamento, é você, né? Então, é isso que a gente busca dentro das nossas operações. Primeiro é o tempo todo pensar como que eu posso fazer as pessoas se relacionarem e trazer comunidade. Sim. E graças essa questão da solidão é um problema de saúde pública, imagina. Para jovens de 30 anos, de 20 anos, imagina para uma pessoa de 70 anos. E aí, assim, a gente busca dentro dessa operação o tempo inteiro isso. Então, a gente tem lá programações, a gente tem atividades, e aí eu vou contar uma história aqui só para demonstrar isso, que não é só você viver pensando o tempo inteiro em doença. A gente cuida da doença das pessoas, da saúde cuida, mas isso é o básico. A gente considera isso básico na operação. Então, isso para nós é o que acontece na coxilha de um teatro. Eu não tenho que ficar me preocupando, isso tem que acontecer. Sim. Mas eu tenho que buscar o tempo todo atividade e experiência para essas pessoas. E aí vem um problema. É a hotelaria? É a hotelaria. Mas quando você vai num resort, a gente fala, é um resort lá, eu quero que seja um resort. Né? O Cocoon lá, né? O filme. Mas tem uma coisa, no resort, 7 dias depois você vai embora e a atividade começa tudo de novo. Se você ficar 2 semanas no resort, você vai ter as mesmas atividades repetidas. Exatamente. Lá na operação eu não posso, porque a pessoa vai entrar e, mas toda semana a mesma coisa. O cara mora lá, né? Então a gente desenvolveu um método, a gente tem a nossa equipe multidisciplinar, que ela senta toda semana, faz um estudo horizontal de todos os moradores, pega as dificuldades da maioria e trabalha essas dificuldades de uma maneira não lúdica, mas de uma maneira de atividades mesmo, com todo mundo junto para criar a comunidade. Porque a estrutura, eu estive lá visitando, né, Luciano, a estrutura de vocês é excelente. Sim. Né? Mas criar essas experiências já vai para outro nível. Né? E aí eu vou te contar uma experiência que daí todo mundo falou, mas essa foi uma equinoterapia, uma pet terapia, a gente tem pet terapia, mas a gente levou um cavalo lá. Um cavalo. Né, e desceu. Aí quando me falaram isso, eu falei, tá, vamos lá, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas o cavalo tinha uma história por trás. Nós tínhamos 2 moradoras, uma era amazona e a outra morou muito tempo no interior, que elas entraram lá muito bem, mas o Alzheimer vai evoluindo. E aí uma começou a chamar o Talismã, que era o cavalo dela. Sim. E aí a família veio conversar com a gente e falou, cara, vamos fazer um teste. E aí aquilo. Às vezes você querendo resolver, trazer experiência para uma pessoa, você cria uma sensação em todo mundo. Que legal. E isso foi impressionante, porque todos os outros moradores puxaram lembranças da infância, porque a gente está falando de moradores com 70, com 80, com 90 anos, que há 90 anos atrás, o que era a realidade? Nossa. A gente recebeu o leite na porta de casa com uma charrete. Né? Vinha o leiteiro com uma charrete, vinha o cara que trazia o pão. E aí você vê que essa atividade de pet terapia, de levar o cavalo, trouxe lembranças e reativou memórias, que é muito importante quando a gente vê o senso cognitivo da pessoa idosa, de toda a comunidade. Lá, todo mundo tinha uma história para contar. Perfeito. Então é aquilo, a gente tem que sair da caixinha, a gente tem que parar de pensar que você tem que trabalhar com o idoso como uma criança, de ficar fazendo coisinha de... Não, você tem que trazer experiência. Isso é uma situação bem importante que você está trazendo essa ideia aí, né? Porque, olha, como eu te disse, assim, eu já tive com meu pai em hospitais, passando por cirurgia, e o que a gente observa muitas vezes em hospitais, né, em instituições de saúde, uma infantilização do idoso. Isso. E não é uma criança, né? É um adulto. E eles não gostam. Eles falam, eu não sou o senhorzinho. Eu sou meu menininho, né? São situações assim que eu acho que médicos, muitas vezes, e também, principalmente enfermeiros, auxiliar de enfermagem, precisa ser treinado para não infantilizar o idoso. Perfeito, Stefan. Você tocou num ponto muito importante. Nós temos uma cultura que ainda é uma cultura que não olha esse envelhecimento da população. Sim. Nós não temos as cidades preparadas, nós não temos as crianças sendo preparadas nas escolas para entender isso, porque isso vai mudar. Nós tínhamos nós, quando a gente era criança, o que a gente tinha? Um monte de criança. O que vai acontecer com as crianças com 2, 3 anos hoje, quando elas chegarem na idade de 18, 19?
elas vão ter um monte de idosos ao redor delas. Exatamente. E a sociedade hoje, isso eu falo, a gente tem que discutir isso não tem que ser um tabu, isso tem que ser discutido. A sociedade tem que começar a se preparar para isso. Tanto culturalmente, como estruturalmente nas cidades, estruturalmente dentro dos edifícios, estruturalmente dentro de tudo que a gente vive. Perfeito. Né? Eu quero falar, depois eu vou te perguntar mais sobre esse ponto também, essa questão da preparação para essa questão do aumento da longevidade. Mas eu queria só voltar rapidamente ainda à questão, né, do conceito de moradia, enfim, e como é que isso tudo está impactando o mercado. Enfim, o conceito de um senior living ainda é vinculado a essa questão do alto padrão, né? Sim. Que assim, não é tão acessível à maioria da população, e está tudo bem, né? Porque é um conceito, é um segmento de mercado, para atender um público específico. Sim. Mas você acredita, Luciano, que vai acabar melhorando todo o ecossistema, esse bom atendimento que vocês oferecem e outros senior livings, enfim, será que isso não vai acabar melhorando esse ecossistema, o atendimento do ecossistema inteiro de residenciais? Com certeza. Até porque se a gente vai para a saúde, né, aonde que estão, da onde que vem os tratamentos, assim, como é que você consegue evoluir tratamentos? Tudo é muito caro. Então, assim, a gente sabe que nós temos um papel, nós como operadora de alto padrão e como São Pietro Sênior, nós sabemos que nós temos um papel social também, em que o que a gente está desenvolvendo não é só para a gente. Sim. Né? Então, assim, eu tenho certeza que muitas coisas que a gente faz hoje, e com a mensuração, e com digamos assim, você mostrando que está dando certo, vai ser copiado. E eu fico muito feliz com isso. Eu acho que porque a gente vai criando uma cadeia que vai chegar lá na ponta. Lá na ponta. Lá onde que vai acontecer, lá no residencial, por exemplo, lá no Padre Cacique, que tem pessoas que não têm condições, que é uma instituição filantrópica, eles vão poder, às vezes, usar mecanismos que nós estamos usando, que nós vamos provar e que vai ser usado lá. E eu acho que é isso que é o legal, porque a gente se propôs a fazer alto padrão porque nós temos os investidores atrás. Então, assim, você tem que ter um segmento. Mas a gente sabe que muito do que a gente está sendo usado lá, a gente está desenvolvendo muitas coisas. A gente tem a questão de sensorização de ambiente, de monitoramento, de criação de indicadores agora, de processos. É claro, nós estamos há 2 anos, então, assim, é muito pouco tempo ainda. Mas eu sei que com tudo que a gente vai ter de ramp-up de operações e com a carga de dados que nós vamos ter, nós vamos ajudar muito a desenvolver também a questão do ecossistema como um todo. Eu também tenho essa impressão, que vai acabar melhorando todo o ecossistema de residenciais geriátricos, a chegada dos senior livings no mercado, porque daqui a pouco o cliente vai olhar assim, mas se eu pagar um pouquinho mais aqui, eu vou lá para o Magno. E aí o residencial que perdeu o cliente lá para o Magno, ele vai pensar assim, opa, eu vou ter que melhorar, porque senão eu vou perder todos os clientes para o Magno Três Figueiras. Né? Mas é o que você falou, a gente tem muitos residenciais, eu também comentei muitos residenciais bons, eu conheço muitos, entendeu? Mas o que a gente tem que pensar? Nós temos que começar a profissionalizar as coisas. É verdade. Nós temos que ter processos, nós temos que ter indicadores, nós temos que ter profissionais preparados. Então, assim, hoje nós não temos... O profissional cuidador, ele não é regulamentado. Isso é bem... Entendeu? Assim, como que você forma... Gente, a gente está pegando uma pessoa que vai cuidar de uma pessoa de 80 anos, que tem complexidade, assim, que às vezes o cara faz um curso de 2 horas e sai com um certificado de cuidador. Nada contra isso, mas espera aí. Eu já dei uma consultoria, alguns anos atrás eu dei uma consultoria pelo Sebrae para um grupo de residenciais geriátricos e um dos proprietários, o proprietário de um desses residenciais, me relatou que algumas vezes ele já recebeu clientes, né, que acabaram optando por pagar um pouquinho mais para colocar o seu pai, o seu familiar no residencial e não usar mais cuidadores porque eram pessoas, às vezes, despreparadas. E sem falar em algumas situações do tipo assim, chegava numa sexta-feira, véspera de feriado, o cuidador, esse desqualificado, chegava e dizia assim, Luciano, não vai dar para ficar com o teu pai esse final de semana porque eu vou viajar. Só que avisava isso às sexta-feira, às 18 horas. E aí não tinha nem tempo de arrumar um outro cuidador. O que acontecia? A família acabava não viajando. Então, olha o problema que se criava para uma família. Não, e não só isso. A gente tem hoje dados do Sebrae que aumentou em 74% as empresas que
com a denominação cuidadores. Olha só. Então, assim, vamos lá. É óbvio que o mercado é a lei que desde os egípcios é oferta e procura. Sim. Né? Mas, assim, qual a qualificação? Como é a formação? Ótima pergunta. Né? E, assim, eu não tenho que pensar só na formação técnica. Como que eu vou ter toda a cadeia técnica, superior e de pós-graduação focado realmente com uma formação? Porque não é só levantar, tirar da cama e dar banho. Sim. Como que eu mexo esse idoso dentro como é que eu faço um reforço muscular? Como que eu alimento? Como que eu converso com ele? Como que eu entendo a geração? Por exemplo, eu brinco, a gente tem lá 82 anos, às vezes a gente faz a formação e faz estudo continuado com os nossos cuidadores. A gente fala, essa pessoa de 82 anos, ela nunca teve a oportunidade. Então você está pensando com a tua cabeça. Para um pouco. Pensa com a cabeça dela. Quais que eram os tabus? Como era a sociedade na época que ela tinha 82 anos? É óbvio que ela vai trazer algumas coisas daquela época. Eu não posso querer moldar a pessoa do meu jeito. E com o aumento da diversidade geracional na sociedade, isso se torna mais complexo ainda, né? Complexo. E 82 anos, nós estamos falando da geração silenciosa. Isso é antes da Baby Boomer. Pois é um mundo completamente diferente. Não, alguns viram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Né? Um mundo completamente diferente. Né? O meu pai, por exemplo, é de 41. Imagina, ele nasceu em meio à Segunda Guerra Mundial. Pois é. Né? Mas, Luciano, eu vou interromper rapidamente aqui o nosso papo para dar um recado importante do nosso patrocinador master. Há mais de 20 anos, a Horus Consultoria, sob a liderança do Rafael Mótula, ajuda empresas de grande e médio porte dos mais diversos segmentos de mercado a obterem melhores resultados por meio da consultoria organizacional. Depois de décadas atuando no mercado, o Rafael percebeu algo importante. Muitos profissionais altamente experientes acumulam conhecimento valioso, resultados concretos e repertório técnico extraordinário, mas não conseguem transformar tudo isso em uma autoridade percebida em um negócio próprio sustentável. Foi dessa reflexão que nasceu o HFAC, Horus Formação e Aceleração de Consultores, um programa exclusivo de mentoria que ajuda profissionais experientes a modelarem sua atuação em consultoria empresarial, estruturando posicionamento, reputação, vendas e crescimento com método, identidade e propósito. Em 2024, o Rafael lançou o livro Consultoria Organizacional da Insegurança à Autoridade em 10 Passos, obra que se tornou best-seller na Amazon em diversas categorias e reforçou um ponto fundamental: experiência não envelhece. Experiência ganha valor quando transformada em legado, autoridade e capacidade de gerar impacto. Na mentoria HFAC, as hard skills pertencem ao mentorado. O programa ajuda cada profissional a transformar décadas de vivência em uma atuação sólida, autoral e escalável em consultoria empresarial. Acesse os perfis da Horus Consultoria no LinkedIn ou no Instagram e entre em contato. E não esqueça de mencionar que você ouviu sobre a mentoria de formação e aceleração de consultores no podcast Conversas Maduras para obter condições especiais. Luciano, voltando aqui ao nosso papo, eu queria colocar uma outra questão também que me incomoda, assim, né, como profissional que atua nessa área do mercado da longevidade. Né? A gente está vivendo aí um momento paradoxal no Brasil, né, que é a população envelhecendo, né, rapidamente. Nós já temos aí mais de 60 milhões de brasileiros, 50 a mais, estou pegando o dado aqui. E a nossa sociedade aí continua mantendo essa mentalidade aí jovem-cêntrica, às vezes até etarista. Recentemente nós tivemos aquele episódio, como é que eu vou chamar? Bizarro, surreal, lá na Lapa, né, no bairro da Lapa, em São Paulo, quando moradores se rebelaram, né, contra a instalação lá de um residencial, porque supostamente iria desvalorizar os imóveis do bairro. Uma coisa assim inacreditável. Na tua opinião, o que precisa ser feito para a gente começar a mudar essa cultura jovem-cêntrica no país? Qual é a tua opinião? Olha, eu até no meu LinkedIn eu fiz um texto sobre esse episódio da Lapa. E depois ainda no Jornal do Comércio saiu um artigo sobre isso. Cara, eu não sei nem o que te falar, porque para mim é uma coisa tão assim surreal aquilo. Surreal. Né? E o que isso representa? Eu acho que a gente tem que parar e não ficar olhando o problema, mas refletir dentro de nós o que isso representa. Como hoje nas escolas está sendo trabalhado isso? Exato. Qual escola hoje trabalha isso dentro do seu currículo, que a gente sabe que é importante? Porque é aquilo, nós somos
o reflexo daquilo que a gente foi educado. Exatamente. Né? Se eu tenho uma sociedade que nunca falou sobre isso, na minha cabeça isso não é um problema. E eu acho que está na hora de, quem sabe, se começar a falar mais e se impor algumas coisas. Né? Eu acho que, assim, na minha opinião, claro. Tá? Opinião Luciano e opinião também do Daniel, a gente conversa muito sobre isso, as cidades, as prefeituras, os governos, né? Vamos falar, o governo, Sim. ele tem que parar de pensar que idoso é INSS e programas, e pensar que idoso é um ser humano que precisa ter políticas, eu não falo políticas de saúde, é políticas como um todo. Sim. Que se separa hoje, vamos pensar Porto Alegre. Porto Alegre está preparada para um idoso caminhar na rua, para ele ir no shopping, para ele sair, ir na rodoviária, ir no aeroporto pegar um avião. A gente está, eu não estou falando preparado de instalação, eu estou falando assim, de experiência mesmo. Assim, às vezes o cara se perde. Tem alguém para pegar. O senhor está perdido? Para onde o senhor tem que ir? Não está preparada. Entendeu? Não está, a cidade não está preparada. É isso que eu estou falando. É começar a olhar o mundo com o olhar, né, da pessoa, às vezes de 70, 80 anos. Porque essa vai ser a nossa realidade. Cada vez mais nós vamos ter pessoas com 70, 80, 90, 100 anos. E essas pessoas, por mais elas vão estar bem de saúde, sim, mas elas têm uma diminuição da velocidade, elas têm uma diminuição do cognitivo, elas têm uma diminuição, e a sociedade é cada vez mais rápida. E o mais impressionante é que esse público está aumentando. E ainda assim, e aí uma coisa que também me incomoda bastante, assim, me espanta até. Nós estamos gravando esse episódio aqui em julho de 2026, né? Em seguidinha vai ter uma eleição aí para presidente, para governador, para Senado, para Câmara. E eu não vejo, pelo menos para candidatos à presidência de qualquer partido político, eu não vejo nenhuma proposta clara para esse segmento, para essa questão da longevidade. Eu não vejo isso. Não, vamos mais. Tá? Empresas. Como que eu faço parte do grupo de trabalho de saúde da Federação, sou diretor lá e a gente fala, e está dentro do manifesto do empreendedor, justamente isso. As empresas vão ter que começar a se preparar para ter esse público dentro delas. Sim. Porque, teoricamente, claro, com certeza, obrigatoriamente nós vamos ter um aumento. A pessoa que se aposentava com 50, me desculpa. Não tá Você mais. que está me escutando, é uma realidade. Ninguém mais vai. E, inclusive, né, eu como consultor nessa área de mercado da longevidade, eu tenho recomendado isso para empresários que eu atendo, Luciano, porque assim, se esse público está crescendo, esse público consumidor, né, maduro, 50 mais, 60 mais, 70 mais, está crescendo, você vai ter que desenvolver produtos e serviços para esse público, como você desenvolve lá na São Pedro. Se nós não tivermos pessoas maduras dentro das empresas para pensar os produtos e serviços, não vai ter condições. A gente está falando de um mercado que no Brasil chega a quase mais de 2 trilhões de reais por ano. Exatamente. Tá? E a gente não vê, a gente vê assim, algumas marcas, algumas coisas se movimentando, mas é um movimento tão... Muito pouco. Que você fala assim, cara... Né, Indústria, varejo, serviços, eu vejo muito pouco as empresas se preocupando com isso. E até queria saber a tua opinião, assim, por que você acha, né, como empresário, né, nessa área também, Luciano, por que você acha que outros empresários não conseguem enxergar o potencial desse mercado da longevidade? Cultural. Aquilo que você falou, a gente continua com a cultura de fazer propaganda, tem que ter jovem. Uma cultura jovem-cêntrica. Jovem-cêntrica, é a cultura. Então, assim, por exemplo, a gente está tentando, eu acho que até o ano que vem a gente vai conseguir, eu quero pegar uma escola, um colégio, e que dentro do programa eu consiga levar, por exemplo, 2 vezes no mês, alunos para tomarem um café da tarde com os meus moradores lá. Que legal. Eu já fiz uma experiência o ano passado com um grupo de adolescentes que estavam fazendo um desenvolvimento de empreendedorismo dentro de um projeto que tem a SICS de Canoas. Perfeito. Foi sensacional, tanto para os jovens quanto para os moradores. Que bela ideia. Entendeu? Mas a gente tem que começar a movimentar. Você imagina quantas casas geriátricas tem em Porto Alegre? Você imagina o quanto que seria bom você pegar essas crianças e fazerem elas irem lá de 15 em 15 dias, bater um papo, ouvir as histórias dos moradores.
começar a criar essa consciência de longevidade. Porque né? quando ela senta lá na frente, deixa de ser o vovozinho. Ela vê que o vovozinho era um advogado, era um piloto de avião, era um médico, era um político, era um artista. Sim. Né? E aí ela começa a entender, não, peraí, eu vou ser isso amanhã. E aí ela escuta as histórias. E a gente fala assim, a pessoa de melhor idade, né, o adulto maduro, que eu escutei esses dias um uruguaio falando isso, o adulto maduro, né? Ele tem muito a ensinar. Sim, com né? certeza. Essa troca de informações cria coisas, tem estudos que mostram isso, diminui a ansiedade do idoso, melhora a compreensão da criança, a criança às vezes desenvolve coisas muito melhores e o idoso, ele diminui e aumenta muitas coisas, assim, até em termos de evolução de doenças cognitivas, é extremamente importante. Qual o programa que você vê hoje alguém falando disso? Não tem. Isso poderia ser um programa até permanente de escolas, da rede pública, da rede privada, e você não vê nada disso. Mas a sociedade ela é pensada para ser jovem-cêntrica. Né? E como eu te disse antes, assim, me assusta que nós estamos indo para mais uma eleição e assim ninguém fala sobre essa questão da virada da pirâmide etária no Brasil, e a gente escuta candidatos aí de todas as esferas aí falando, não, tem um programa para jovens, ok, e programa para os maduros, né, que estão aumentando. Cadê os programas? Só para a gente fazer o exemplo do que nós estamos falando aqui, a regulamentação do cuidador como profissão. Se eu não me engano, acho que está mais de 15 anos. Caramba, que loucura. Entendeu? Mas isso é um exemplo, né? É um exemplo bem prático que você está colocando, né? Que realmente o governo e a iniciativa privada não enxergam que a longevidade eu não estou falando assim, a culpa é do governo, a culpa é nós não estamos. Eu estou falando assim, é cultural, porque se a gente está falando isso e as pessoas não estão vendo, é porque dentro da cabeça de todos, né? Se você falar para mim, Luciano, você pensava isso há um tempo atrás, eu falo, olha, e estaria mentindo e seria hipocrisia minha. Antes de 2018, nem pensava. A gente via que dentro da nossa operação tinha mais idosos. E a gente se preocupava, porque mas a gente achava, bom, mas isso é por causa que a doença de oculares né? É verdade, mas realmente assim, é algo que muitas pessoas não estão pensando, né, nessa questão do aumento da longevidade, que está escancarado, agora está embaixo do nosso nariz. Porque nós temos que pensar o seguinte, a gente também não pode pensar que agora, porque é um mercado, a gente só pensar na questão de consumo. Exatamente, tem que pensar também. Um dos meus objetivos aqui ao criar esse podcast, Luciano, o Conversas Maduras, foi exatamente criar essa conscientização em relação aos impactos do aumento da longevidade nos mercados de trabalho e de consumo. Eu falo bastante aqui também no podcast sobre carreira, né? Sim. Mostrar que as pessoas estão vivendo e trabalhando mais, que ninguém mais está se aposentando com 50 anos, às vezes nem com 60 anos. Eu conheço pessoas que estão com quase 70, às vezes querem seguir trabalhando. Então, há toda uma conscientização da sociedade que precisa ser feita. E aí eu te pergunto, será que não é melhor isso? Que na cabeça que nós tínhamos anteriormente, você não tem que se aposentar para descansar. Pode ser. E aí eu pego, meu sogro tem 84 anos, é médico e continua trabalhando. E eu falo, se falar para ele para de trabalhar, ele vai ter um problema na vida. Porque para ele, a melhor alegria do dia a dia para ele é ter o contato, é poder ainda se sentir útil. Exato, é uma boa discussão aí. Mas eu queria te perguntar, voltando aí na questão do Senior Livings, né, você até relatou aí que teve recentemente nos Estados Unidos, enfim, teve lá observando, né? Você acha que esse mercado, o Senior Livings, vai crescer bastante no Brasil? Ainda tem uma demanda reprimida? E o que você viu de diferente em relação aos Estados Unidos? Né? Primeiro que é óbvio que vai crescer, porque a gente só tem 1% da população que está dentro de alguma instituição. 1%? 1%. Nossa, isso é muito pouco. Então você imagina o quanto que pode crescer. Segundo, a gente tem já várias operações. Só que no Rio Grande do Sul nós vamos ter 5 operações já que estão anunciadas aí que vão sair construídas. Mas isso você está falando só de São Pedro ou de outras concorrentes? Só São Pedro. Porque tem concorrentes aí também, né? Tem. A gente está falando da nossa operação. Só de São Pedro. Isso. Sim. Tem outras operações e é ótimo isso, né? Até a gente conversa com eles.
Mais competição, melhora a qualidade. Né? E é aquilo, o mercado tem para todo mundo. Tem para todo mundo. Né? E quando você... Né, é aquilo. Mas então tem potencial de crescimento? Tem, muito. Muito. A gente está com projetos em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso. A gente tem vários projetos aí. Provavelmente, até o final desse ano, vai ter muitas novidades sendo colocadas aí no mercado. Que bacana. Além disso, quando você falou a diferença... nós estamos falando de um mercado muito mais maduro, né? Nos Estados Unidos, Stefan, a gente está falando que na década de 50, 60, 70 já se falava disso, já se fala. Então, imagina, olha o quantos anos-luz eles estão na nossa frente. Nós estamos muito atrasados em relação a isso. Como o mercado. Isso, né? E a Europa também, a gente já tem redes grandes lá, a gente tem redes muito grandes. E aí você pega... Nessa última viagem que a gente fez, a gente já tinha feito um benchmarking antes para montar, mas agora a gente vai. Aí você tem todo o aprendizado de 2, 3 anos, você volta lá, você volta com outro olhar. Com outro olhar. Que legal. A gente, dessa vez, a gente conseguiu fazer visitas bem administrativas com os donos do local, vendo coisas muito administrativas e fazendo visita como cliente oculto. Então você vê. Essa dualidade é muito interessante, porque você vê o padrão de venda, você vê, e ao outro lado você vê todos os problemas que você tem no dia a dia. Que legal. E aí você tem lá, nos Estados Unidos, a gente foi para a Flórida, a gente visitou 8 senior livings lá. E a Flórida deve ser a meca do senior livings. Não, é a meca. E aí a gente também foi junto com o Norton, que é um engenheiro. Sim, eu conheço o Norton. Né? Ele foi junto, a gente foi no The Villages. E aí eu te falo, eu acho que todo mundo que quer trabalhar experiência e bem-estar da pessoa madura, do idoso, deveria ir lá para entender o que é realmente viver. Que legal. Cara, parece que você abre um portal... para outra dimensão. Stefan, e você entrou num outro mundo. É impressionante a experiência de ir lá no The Village e passar e entender como eles trabalham. A gente está falando de um bairro que começou lá na década de 40, 50, começou com algumas casas e hoje tem 170 mil pessoas vivendo lá. E esse público, 60 mais. 60 mais. Com centros em cada uma dessas grandes bairros, que às 4, 4:30 da tarde começa a tocar uma bandinha no coreto e vai todo mundo para lá. E aí, assim, eles dançam, eles fazem coreografia junto. Quem não quer ficar Tem os bares, tem o cinema, tem cafeteria, tem sorveterias, tem gente que chega lá e fica no carro lendo livro, mas só ouvindo a música. Que legal. Muita qualidade de vida. É uma qualidade de vida, entendeu? E aí você fala assim, caramba, eu quero morar aqui depois. Porque você não vê ninguém, você não vê as pessoas tendo tabus, cada um faz o que quer, do jeito que quer. Você vê a pessoa de 80 anos com cadeira de rodas, dançando com a cadeira de rodas, e ninguém achando, não. E tem outra coisa, eles são muito mais independentes que nós. Sim. Então, por exemplo, a gente tem aquele negócio, a pessoa está na cadeira, tem um senhorzinho na cadeira de rodas, você quer pegar e ajudar. Lá eu fui com a cabeça, eu fui... eu me viro. Que então, legal. assim, é outro pensar, são outras culturas, mas você vê, por exemplo, estruturas lá, a gente viu estruturas que começavam com Independent Living, com casas ao redor, e aí você já tinha todas as alas dentro da mesma estrutura, todo mundo convivendo. Outro mundo. É outro mundo. Mas que a gente tem que aproveitar e pegar essas boas experiências e trazer para cá. Transformando para a nossa realidade. Muito bom. Né? E que outros, como gestor na área de saúde, né, que outros segmentos de mercado, tanto na área da saúde como na área de bem-estar, você acha que podem ser impulsionados no Brasil por conta do envelhecimento da população? Eu acho que todo o setor de wellness, que vai desde a parte de experiências até a parte de saúde, estética, alimentação, experiências, turismo. Eu acho que se a gente pegar todo... A gente vai ficar... Eu não vou conseguir falar todo, mas eu acho que todo o segmento hoje do varejo, serviços tem potencial. Tem potencial. Tem muito potencial. Teremos que ter mais um episódio aqui para falar disso. Dá para uns 13 episódios você não fala do potencial. Você imagina hoje, turismo. Pessoa com 70 anos, tem estudos na Europa, que falam que a pessoa a mais de 70 anos ela tem medo de viajar. Porque ela tem medo de que aconteça alguma coisa. Imagina você criar oportunidades e dentro a nossa rede é justamente, a gente quer criar uma rede e a gente quer que os nossos moradores eles vão ter a oportunidade de
transitarem dentro desses... E normalmente também é um público que a maioria aí dos players do mercado de turismo não enxerga. Não. Mas aí você vai num desses pacotes turísticos, vou te dar um caso pessoal. Ano passado eu fui ao Chile, peguei um pacote rodoviário, eu, minha esposa e o meu filho. A viagem era atravessar a Cordilheira dos Andes, num daqueles ônibus, né, super equipados. Foi uma experiência sensacional. Luciano, eu vou te dizer que eu e minha esposa, tirando meu filho que tem 14 anos, mas eu e minha esposa, com 49 na época, né, nós éramos os mais novos. Dentro do grupo, a maioria eram pessoas 60 mais, 70 mais. E olha, eu vou dizer assim, 90% não tinham nenhum problema de saúde. Isso daí. Eram apenas pessoas maduras. Né? Perfeito. Então isso realmente... Só que daí é aquilo. Não dá para você pensar que essa pessoa vai conseguir fazer 40 coisas no mesmo dia. Você tem verdade. É aquilo. Você tem que calibrar as coisas, tem que pensar. E eu acho que é aí que está. Quem conseguir criar produto olhando com a visão e com a cabeça e com o sentimento da pessoa mais madura, vai ter digamos assim, um mercado para se trabalhar enorme. Para explorar enorme. Explorar, isso daí. Maravilha, Luciano. Olha, nós estamos já... O tempo voa aqui, né? Nós estamos chegando já na parte final aí do nosso papo. E agora chegou a hora do nosso bloco final de perguntas aí, ping-pong. Tá bom. Então vamos lá. Para você, o que é uma pessoa de sucesso? É a pessoa que consegue crescer entendendo o momento que ela está. Excelente. Complete a frase. Depois dos 40 anos, eu descobri que... Eu descobri que eu não sabia nada. Muito bom, muito bom. A melhor coisa que a maturidade te trouxe, Luciano? Eu acho que a coisa mais importante que a maturidade me trouxe foi entender que tem coisas que não dependem da gente. E a gente tem que não ficar perdendo tempo com coisas que não dão retorno. A maturidade às vezes faz você não ser tão sonhador, você ser mais objetivo. Muito bom, muito bom. Se você pudesse dar um conselho para o Luciano lá de 20 anos de idade, qual seria? Eu ia falar para ele que ele tinha que ter perdido menos tempo com coisas... Sem importância? De sonhos, ser mais racional. Mais racional. Perfeito. Complete a frase. Envelhecer bem é manter a saúde diária. Né? Porque a gente fala, não, eu compro... Saúde não se compra. Saúde se conquista. E quando a gente vê todos esses grandes pensadores, aí, o Peter Diamandis, o Peter Attia, o que eles falam? Não adianta você ser velho sem saúde. Exatamente. Muito bom. O que não pode faltar num senior living? Comunidade. Excelente. Uma decepção ou um arrependimento na tua vida aí, Luciano? Uma decepção... Na vida pessoal ou profissional? Uma decepção na profissional... Eu acho que qualquer líder ou qualquer gestor, a principal decepção é acreditar em pessoas. E eu tive uma decepção que foi acreditar muito numa pessoa e depois descobrir que tudo que você construiu era mentira. Eu acho que isso, todo mundo passa por isso. Sim, eu acho que a gente fica falando que decepção, foi eu não ter conseguido comprar o carro. Não, eu acho que a maior decepção de qualquer pessoa é você construir algo com alguém que não seja verdadeiro. E isso vale tanto pro profissional quanto pro pessoal. Relações não verdadeiras são tempo, é um tempo perdido para todo mundo. Tempo e energia, às vezes. E energia, isso daí. Uma realização... Algo que você se orgulha aí na tua vida, Luciano? Bom, são duas realizações. A minha esposa e os meus filhos. Quantos filhos tem? Dois. Já são adolescentes? O meu filho tem 18 anos, o Thiago, vai agora para buscar a universidade. Legal. E a minha filha tem 16. Perfeito. E aí, se eu pudesse colocar a terceira realização, é o meu irmão o Daniel, que é meu sócio. Isso é importante, a gente não constrói nada sozinho. Claro, exatamente. Um bom hábito que você tem aí?
Dizem que alguns falam que não é bom hábito, mas eu acredito que seja algo que todos os livros falam que é bom. Um bom hábito é tomar uma taça de vinho e o melhor hábito de todos é fazer esporte no mínimo 3 vezes por semana. Verdade, verdade. Um hábito ruim. O hábito ruim é não escutar o meu sentimento de pare de comer tudo que você olha. Porque o Dr. Moriguchi, todo mundo fala, você tem que comer pouco para viver mais. É verdade. Isso lá no documentário, lá nas Zonas Azuis, em várias das Zonas Azuis, esse é o segredo. E aí você chega num restaurante com a comida boa, você sempre quer comer muito. Então, o mau hábito é não escutar o teu subconsciente, fala, para de comer. É verdade. Nossa, mas isso é uma dificuldade. É tentador, muitas vezes. Um bom livro, Luciano, para que você recomenda? Eu estou terminando de ler um livro que se chama... como é que é? Puta, fugiu. Então vou falar um outro agora. O do Peter Attia, Outlive. Outlive do Peter Attia. Ele traz uma ideia, esse eu já li ele inteiro. Sim. Eu estou lendo Porque as Nações Fracassam. Estou adorando. É um ótimo livro para quem quer empreender e entender as coisas do mundo. Eu ainda não terminei ele, mas o Peter Attia, no Outlive, é um livro excelente para quem quer entender um pouco sobre longevidade, entender, ele é um médico, mas ele traz uma visão, não traz aquela visão assim, não pode fazer nada. Ele traz justamente aquilo, se você comer pouco, mas comer de tudo, isso vai trazer longevidade para a sua vida. E ele traz os cavaleiros lá, que são os grandes cavaleiros da morte, né? Sim. Quem lê o livro vai entender e você começa a entender algumas coisas também de como você pode melhorar a tua vida em pequenas ações do dia a dia. Já anotei aqui, Peter Attia. Outlive se chama. Outlive. Um bom filme ou série que você possa recomendar? Um filme maravilhoso que eu acho que todo mundo tem que assistir são As Nonas. Eu ia falar outros, mas As Nonas é um livro para quem quer... Como a gente está falando de longevidade madura, né, conversas maduras, ele conta a história lá do cara que queria fazer um restaurante e aí ele trouxe velhinhas lá, senhoras, para cozinhar. E é um filme é um filme legal. Interessante. Né? Eu já vi. E da minha área, eu acho que um filme que todo mundo que tem a assistir é Patch Adams. Né? Patch Adams é um filme excelente. Um clássico. Né? É um clássico. Uma frase que te serve como guia na vida. Não deixe para fazer depois o que você pode fazer agora. Essa é muito boa. Para concluir, para a gente fechar aqui o papo, né, em seguidinha já encaminhar o fechamento aqui do episódio, que conversa madura você acha que o mercado precisa ter, mas evita? Tem evitado? Entender que nós estamos envelhecendo. Excelente. Tá certo. Estamos chegando ao final, então, de mais um episódio do Conversas Maduras, uma realização da Maduridade, empresa de treinamentos, consultoria e mentoria nas áreas de carreira na maturidade, mercado da longevidade e diversidade geracional, com o patrocínio master do HFAC, Horus Formação e Aceleração de Consultores, programa exclusivo de mentoria para quem quer se transformar em um consultor empresarial. Parabéns aí pelo teu trabalho, Luciano. Muito obrigado por ter participado aí de mais esse episódio aqui do Conversas Maduras. Vou te passar a palavra aí para você se despedir da nossa audiência e se quiser deixar as tuas redes sociais, os contatos aí da São Pedro. Obrigado, Stefan. Eu que agradeço. Eu acho que cada vez mais nós temos que ter pessoas como você. Né? A gente vê que quando tem um boom de alguma coisa, tem um monte de especialista. É verdade. E isso é um problema. Né? Então, parabéns pelo teu trabalho. Eu te acompanho. É muito importante tudo isso que você faz, de trazer essas discussões e trabalhar com as empresas, com os empreendedores, para eles terem essa visão. Então, parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado. Minhas redes sociais, eu tenho um Instagram que é Elisufo77. Né? Então, quem quiser, eu tenho no LinkedIn também. Geralmente eu posto alguma coisa no LinkedIn. Te acompanho. Né? Eu acho que eu não lembro agora o LinkedIn, mas é Luciano Zufo. Né? Eu não tenho a... E São Pietro é São Pietro Hospitais e Clínicas, que é www.sampetro.com.br, e São Pietro Sênior, que é a parte que é www.sampietrosenior.com.br, que é da operadora que fala da parte de longevidade. Né? Te agradeço, parabéns aí pelo trabalho. E para você que está em casa, eu acho que assistindo aqui as Conversas Maduras, eu acho que reflita bastante e tente olhar para a pessoa madura, para o idoso, não mais como um problema, mas como uma solução para a vida das pessoas. Eu acho que é isso. Excelente, Luciano. Muito obrigado mais uma vez.
E muito obrigado a você também que está nos acompanhando até aqui. Se gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilhe, né, com outras pessoas, seja qual for aí a plataforma que você esteja nos acompanhando. YouTube, Spotify, LinkedIn. E se você estiver nos acompanhando aí, né, no YouTube, né, assistindo Conversas Maduras no YouTube, se inscreva no canal e acione o sininho para não perder os próximos episódios. E não esqueça também de seguir, né, os perfis do Conversas Maduras e o meu também, Stefan Ligock, nas redes sociais Instagram e LinkedIn. Eu te garanto que tem muito conteúdo relevante. Foi um privilégio ter contato com a sua audiência. Até o próximo episódio, um grande abraço, tchau!